Glória a Deus. Bom, não sei se essa hora já passou teu sono, Às vezes alguém fala, 9 horas é muito cedo, né? Estou ainda meio mais para lá do que para cá, né? Ainda meio sonhando, meio descobrindo o domingo, né? De repente vem um sol na cara do que eu saio para a rua. Bom, mas eu gostaria de falar sobre descanso nessa manhã. Qual é a melhor forma de descanso que você conhece? Dormir? Qual a melhor forma de descanso que você conhece? A tua cama? Teu sofá? Qual a melhor forma que você encontrou na sua vida de descansar? Pode vir para frente um pouquinho. Oh. Bom, essa roupa de cama aqui é o que tem lá em casa, tá? Então eu peguei a primeira. Mas o descanso é tão importante, não é verdade? Nós estarmos descansados, nós encontrarmos este lugar de descanso, e às vezes nós encontramos aqui, na nossa cama. Imagina se você estivesse em casa agora. Faz de conta que você não veio para o culto, né? Vai se acomodando aí na sua cadeira. Eu acho que você nunca descobriu, mas embaixo dessa cadeira tem um botão. Se você apertar, ela reclina um pouco. Lá no cinema até dá, né? Para fazer um pouquinho. Mas imagina se você pudesse agora estar na sua casa, com seu travesseirinho cheiroso, né? Pudesse... Pastor Paulo, acho que eu estou pregando, eu estou dormindo. Ai, que beleza! Pensa numa sensação boa. Ai, Jesus. É um lugar maravilhoso, não é? A nossa caminha. Vocês sabem que a gente, por muitos anos, a gente teve uma cama, a nossa, né, cama de casal, e essa cama era muito boa. Ela veio com a gente lá de Londrina, então a gente está aqui, já vai fazer 14 anos, né? Então ela já existia lá em Londrina, na nossa casa. E era uma cama confortável, uma cama grande, mas ela tinha um único problema, ela era de mola, e não era dessas que hoje tem mais comum no mercado, molas ensacadas, né? Então, elas eram molas toda cheia de molas, né? Então, o que acontecia? Quando um se mexia na cama, o outro meio que dava um chacoalhão, né? Então, aquelas noites ali onde demorava um pouco para dormir, ficava se mexendo, quem fazia isso acordava o outro, né? Ou melhor, não deixava o outro dormir. Mas, glória a Deus, nós compramos uma cama no final do ano passado, que ela é muito boa. É uma cama firme. Olha, falando nela, eu penso nela agora e sinto até a sensação de estar deitado naquela caminha maravilhosa. Então, um lugar de descanso é importantíssimo para nós. Eu não sei se você tem uma cama aí mais ou menos, mas invista numa cama. Para você dormir bem, vai valer muito a pena. Amém? Amém? Tua cama é boa? Mas nós sabemos que este lugar, a cama, só traz descanso para uma parte de nós. Só traz descanso para o nosso físico. E eu não sei se você já deitou nessa tua cama maravilhosa, com o teu lençol preferido, a tua coberta ali do teu time favorito, bem quentinho, mas não conseguiu dormir. E você tinha tudo para dormir, porque estava num lugar confortável, mas o sono não veio. Pelo contrário, a preocupação ficava ali, ou talvez isso esteja acontecendo, a preocupação te visitando, a ansiedade ali junto com você na tua cama. Por quê? Porque este é um lugar de descanso, mas que não alcança todo o nosso ser. Amém? Nós sabemos disso. Que existe um outro lugar de descanso
que nós precisamos encontrar urgente para as nossas vidas. Porque talvez isso já aconteceu com você, ou ainda esteja acontecendo, de você dormir, ficar uma noite inteira, talvez um final de semana inteiro deitado numa cama, mas a hora que chega ali a segunda-feira de manhã, você continua cansado. Você não conseguiu descansar, apesar de você ter um lugar de descanso natural, você não conseguiu descansar. Mas existe um lugar de descanso para nós, e eu queria ministrar sobre ele. Os 3 níveis de descanso, é o tema dessa palavra, os 3 níveis de descanso que nós temos no Senhor. Eu vou ler alguns textos, anota só a referência, a gente não precisa abrir, porque a gente vai passar por alguns deles, que a Bíblia fala sobre esse lugar de descanso, não só no físico. Provérbios 3, 24, anota o primeiro texto. Diz o seguinte: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Salmos 4, versículo 8. Diz assim: em paz eu me deito e logo adormeço. Olha que bênção. Você tem conseguido fazer isso? Antes de você encostar a cabeça, você já está dormindo, né? Tem alguém em casa que é assim. O texto diz assim: pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então existe um lugar natural, mas para que este lugar seja desfrutado, você precisa encontrar algo que este lugar não te oferece. Essa segurança, esse descanso que esse texto de Salmos diz. Um outro Salmo, 116, versículo 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. E o último Salmo, Salmo 91. Tem vários textos, vários salmos que falam sobre descanso, mas esse é o último que eu queria trazer nessa manhã, Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Amém? Todos nós precisamos conseguir entrar nesses níveis de descanso que a palavra do Senhor nos traz. E talvez quando você olha alguns desses textos, você tem sido desafiado para você conseguir entrar realmente neste lugar. Porque uma coisa é aquilo que a gente lê, enxerga e tem a revelação do Espírito Santo. A outra é nós conseguirmos entrar naquela palavra, aquela palavra ser viva em nós. Um dos nossos grandes desafios, briga no sentido bom da nossa casa, passa por esse caminho, de nós conhecermos a palavra, termos a revelação da palavra, mas nós vivemos a palavra. Nós podemos desfrutar de tudo aquilo que ela mostra, que ela traz, todos os seus benefícios, desafios, sim, o preço a ser pago, mas é uma briga nossa, de nós termos na nossa vida, tanto pessoal quanto familiar, nós temos a palavra do Senhor nos influenciando a tal forma que nós possamos viver cada um dos princípios, cada uma das revelações que a palavra ela nos mostra e nos desafia. Bom, agora vamos para os níveis de descanso. Os 3 níveis de descanso disponíveis para nós. Abre, talvez você não precise abrir, você conhece Gênesis capítulo 1. Eu não vou ler essa primeira parte, mas só contextualizar um pouco o que estava acontecendo aqui. Gênesis capítulo 1 fala desse primeiro descanso. Aqui encontramos a história da criação de todas as coisas. Tudo foi criado ali por um período de tempo. Ensina o texto que tudo foi feito em 6 dias. O Senhor criou todas as coisas. Mas no 7º dia, Deus cria algo incrível. Você achou que Deus não tinha criado nada no 7º dia, mas no 7º dia estava lá o creme de la creme para a criação. O que o Senhor criou no 7º dia? O descanso. Agora Ele cria o descanso para quem? Para nós. Para nós. Deus cria este dia não para Ele descansar, mas para o homem descansar nele.
para o homem poder ter relacionamento e descansar toda a carga que talvez esteja com ele durante aquele dia, todas as coisas que estejam passando na sua cabeça naquele dia. Um dia para descansar no jardim, aleluia, descansar na presença do Senhor e aprender dele. Um dia de você simplesmente desfrutar a presença do Criador e você conhecê-lo melhor. E você aprender profundamente coisas a respeito da criação, a respeito da sua própria vida, a respeito de todas as coisas. Um dia para descansar e para aprender nele. É neste momento, é no momento desse descanso proposto ali pelo Senhor, que Ele estabelece a maior comunhão com o homem. E Ele estabelece e pode estabelecer conosco o maior nível, o mais profundo nível de relacionamento. No descanso. Agora, olha só a passagem do capítulo 2, versículo 3, incrível essa versão, que ela é bem próxima do original, diz assim: Deus passou a abençoar o 7º dia e a fazê-lo sagrado, porque nele tem repousado de toda a sua obra que Deus criara. A forma verbal aqui, tem repousado, indica que este dia, o 7º dia, o dia de descanso de Deus, ainda estava em curso. E quando Moisés, ele escreve, ele tem essa revelação deste momento da parte de Deus, ele registra isso no livro de Gênesis, ele entendia que aquilo ainda estava acontecendo. Ele escreve desta forma: o descanso do Senhor é algo que ainda existia naquele momento e ainda pode nos alcançar no dia de hoje. O descanso estabelecido da parte do Senhor, o 7º dia de descanso, o descanso na sua presença, para ter relacionamento, para aprender com Ele, ainda no dia de hoje, é possível e é disponível para nós. Podemos descansar na sua presença, podemos entrar neste lugar de descanso até no dia de hoje. Em Hebreus, anota esse texto, capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo fala exatamente sobre este momento aqui de Gênesis, a respeito do descanso de Deus estabelecido. Ele escreve assim: nós, os que exercemos a fé, entramos no descanso. Se você ler esse contexto, você vai ouvir, você vai ler e ouvir da boca ali de Paulo, ele fazendo referência a esse dia de descanso, de Gênesis, estabelecido para o homem. Nós que temos fé, nós podemos entrar neste lugar de descanso. Deus não precisa de descanso, nós precisamos. Olha o que o Salmo 121 fala sobre esse descanso de Deus. Salmo 121. Anota ele para você ler na sua casa depois. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dorme. Ele está sempre alerta. O Senhor não dorme. Ele não descansa a seu favor. Ele está alerta, de plantão. Nós precisamos descansar, mas o Senhor, Ele está alerta todos os momentos, todos os dias. Ele não descansa. Ainda continua o Salmo: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, o primeiro nível de descanso é a palavra Shabá. Anota aí essa palavra. Ali está escrita para você anotar certinho. Ou o sabático. Esse é o descanso do relacionamento, o descanso na presença do Senhor. Quando nós fomos para Israel, há muitos anos atrás, acho que foi em 2008, né? A gente viu na prática como eles lidam com essa questão da lei, a respeito do 7º dia, do descanso, do Shabá.
muitos ali nessa tradição ainda, sem entender a revelação que Jesus traz sobre o descanso, sobre o relacionamento que Deus estava chamando o homem e estabelecendo isso como uma lei. E muitos daqueles que nós conhecemos lá, eles vivem ainda entendendo o sábado dessa forma, apenas o sábado, essa separação. E nós ficamos no hotel e nós passamos por esse sábado, o Shabá lá em Israel, em Jerusalém. E nesse hotel que nós ficamos, a maior parte da equipe, ela participava do Shabá. No elevador nosso, uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer, dentre as teclas ali, né, dos andares, tinha um botão OS, que era para o inglês traduzido Operation Shabá. Então, uma vez que esse botão ele ficava acionado, o elevador ele ficava parando de andar em andar, para você não precisar entrar no elevador e apertar o botão para ter esse trabalho para onde você iria, né? Entendeu? Então, é real, está lá a tecla nos elevadores. Nós fomos tomar café da manhã no Shabá, lá no hotel bom, e nós pegamos as coisas da sexta-feira que estavam lá, né? Estava uma mesa ali mais ou menos arrumada, com algumas coisas que tinham ficado, era visível que eram coisas que haviam sobrado. Graças a alguns desviados daquele hotel, nós podemos tomar um café ainda mais ou menos. Existe uma revelação a respeito do sábado que nós precisamos ter, que é o descanso no Senhor. Que é a importância do relacionamento, que nós, sem este relacionamento, sem este lugar de descanso, nós não iremos para lugar nenhum. Nada daquilo que é proposto na Bíblia para as nossas vidas, como propósito, como carreira, todas as revelações do Senhor, elas passam por este lugar de descanso, de nós termos este relacionamento afinado com o Espírito Santo, ouvirmos da sua voz, da sua parte. Jesus ensina, então, a respeito deste momento, a revelação do descanso no Pai, não algo religioso, mas um descanso de intimidade, um descanso de relacionamento. Quando aqueles que defendiam a lei questionaram Jesus, ele fala algo sobre eles, trazendo para nós um entendimento muito claro a respeito daquilo que Jesus veio trazer luz. Está em João capítulo 5, versículo 16. Anota mais esse texto. Disse assim Jesus para aqueles homens, questionando a respeito de Jesus estar trabalhando num sábado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo estas coisas no sábado. E disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Amém? O Senhor continua trabalhando, Jesus continua trabalhando, o Espírito Santo continua falando, Ele traz uma revelação. Vocês precisam entender que é um lugar de descanso, de relacionamento, que Deus tem os chamado, não algo religioso, mas algo disponível para todos os dias. Ouvir a voz do meu Pai, Ele continua trabalhando, as oportunidades chegam à minha vida, não é isso que me segura, mas é o meu relacionamento com Deus. A revelação é a voz do Pai, todos os dias disponíveis, e a obediência à sua voz, que mostram o meu caminho, que determinam todos os meus dias. Jesus confronta, sim, Ele nos confronta ainda hoje, a respeito deste lugar de descanso, se nós temos encontrado este lugar que é só no relacionamento com Ele, é só no relacionamento com o Espírito Santo. Você tem encontrado este lugar de descanso, este verdadeiro sábado, o Shabá? Você tem encontrado um tempo de estar se relacionando com o Senhor? Você vive esse descanso? Você aproveita a presença do Senhor? Você tem passeado por este jardim, tendo relacionamento com o Criador? O descansar, que apesar de muitas coisas poderem estar acontecendo, muitas situações estarem agitando as nossas vidas, nós podemos descansar que Ele não dorme, Ele não descansa, e Ele está cuidando de nós. O guarda de Israel não dorme, e o meu socorro vem dele. Não é somente um lugar físico esse,
É impossível, seria impossível isso ser algo estático, físico. É um relacionamento. O descanso no relacionamento é o verdadeiro Shabá. É o primeiro nível de descanso. Mas é o primeiro nível como base, como fundamento para as nossas vidas. Se nós não tivermos este nível de descanso nas nossas vidas, os próximos seriam muito difíceis, talvez até impossíveis de nós estabelecermos, porque essa é a base, o nosso relacionamento com o Senhor é o fundamento das nossas vidas. Isso precisa estar estabelecido em você, amém? É uma briga que você precisa comprar com você mesmo, o teu relacionamento com Deus, não de ouvir falar. Não espere situações acontecerem com você para você buscar a presença de Deus. Não espere os dias passar para você sentir a necessidade de estar perto do Senhor. Busque o relacionamento com Ele. Viva o relacionamento com o Senhor. Faça disso a maior base da tua vida. A coisa mais importante que você teria que conquistar o seu relacionamento com o Senhor. Ah, mas da forma que você está falando, talvez precisa ter esforço nisso, é algo difícil. Sim e não. Sim, esforço. Você precisa disciplinar-se. Existe uma natureza nossa que vai contra. Essa nossa natureza, ela olha sempre para este lugar, tentando nos convencer, mesmo que nós sabemos que este lugar nunca vai nos trazer descanso somente, por ele só. Existe uma briga, sim, que nós precisamos sair muitas vezes deste lugar e entrar na presença de Deus e clamarmos por Ele, pela sua ajuda, buscarmos o relacionamento. A gente pode aprofundar um pouco mais esse nível de descanso ainda. Quando o homem, pelo pecado, ele foi afastado do jardim, deste lugar de descanso, o que ele começa a fazer? Ele começa a trabalhar. Ele começa a precisar buscar pela sua própria força o seu sustento. Ele sai deste lugar. Ele não está mais no jardim. Daí para descansar, ele precisaria trabalhar bastante. Será que isso tem a ver com algumas coisas ou momentos que nós muitas vezes estamos passando nas nossas vidas? Pensa comigo, você para descansar, para ter um tempo de férias, quanto tempo você precisa trabalhar? Agora imagina essa situação, não é a tua, tá? Mas imagina, a pessoa trabalhando todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tenho acompanhado uma pessoa que ela é médica, e eu tenho visto algumas dicas dela, mas meu Deus, a pessoa trabalha muito, né? Ela fica no consultório até as 3 da manhã, todos os dias, trabalha. E esses dias ele estava de férias, né? Só que de repente, a hora que as férias acabam, você vê o desespero no olho da pessoa. Imagina essa situação, trabalhando todos os dias, é o que aconteceu ali. Para conseguir um descanso, precisava trabalhar muito, mas aquele descanso, de repente, por ser só físico, aquilo vai embora, passa rápido. E se existem algumas coisas ali trazendo um peso, trazendo uma angústia, uma preocupação, este lugar não dá conta nem dos primeiros 5 minutos. Agora, quando o homem então é afastado do jardim, da presença de Deus, o que restou para ele era apenas isso, o seu próprio esforço, as suas próprias conquistas. Isso nos mostra que este lugar nunca, se você não notou ainda, anota, absolutamente nunca nos trará descanso. O lugar de nós conquistarmos por nós mesmos, a nossa própria força, a nossa própria inteligência, a nossa forma de fazer, sem a revelação do jardim, sem a presença de Deus, sem a voz do Espírito Santo, sem o descanso no Senhor, nós nunca teremos descanso. É engano imaginar que a nossa profissão, que as coisas que são naturais, passageiras nas nossas vidas, podem ser algo que nos traga o descanso. O homem foi separado da presença de Deus.
Mas nós sabemos que por Jesus, este lugar ele foi restaurado, o lugar da presença de Deus, da intimidade com o Espírito Santo. Só que isso precisa ainda ser uma revelação em nós, que nós precisamos deixar essas coisas ficarem nos seus devidos lugares. É o relacionamento com Deus que pode me trazer descanso. É o descansar na sua presença. Se nós não entendemos isso, nós podemos nos afundar em trabalho, nos nossos afazeres, para talvez tentar, de alguma forma, chegar a um lugar de descanso. Talvez hoje você esteja dessa forma, sem encontrar este lugar de descanso. Vamos para um segundo nível de descanso. O primeiro estabelecido em nós, o relacionamento com Deus. O segundo nível de descanso. Agora a gente está com aquela turma ali de Israel caminhando pelo deserto e chegando na terra prometida. O texto para você anotar de referência é Levíticos capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 6. O povo de Israel, liderado por Moisés, andando rumo à terra prometida, para chegar ao segundo lugar de descanso. Diz assim o texto: então disse o Senhor a Moisés, quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. Olha só, mas no 7º dia, mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso. Um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Incrível esse texto. Imagina um povo chegando, pronto para viver a promessa de Deus, pronto para trabalhar, pronto para arrumar aquela terra, pronto para fazer com que aquela terra traga o resultado esperado e prometido na palavra de Deus, mas o Senhor avisa, olha, vai ser uma bênção, vocês vão plantar e vocês vão colher, mas vai existir um momento específico, já revelado por mim, que vocês não farão pela sua própria força. Serão 6 anos trabalhando, mas 1 ano não. 1 ano deixa comigo. Este é o segundo nível de descanso. Essa palavra descanso aqui não é Shabá, ela é Shemitah. É o segundo nível de descanso que nós precisamos experimentar em Deus. Está projetado aqui atrás para você anotar certo. O segundo nível de descanso, Shemitah. Plantem. Essa terra é boa, vai dar muito fruto, mas é o seguinte, durante 6 anos, no 7º ano, o texto diz, deixe a terra descansar. Essa palavra Shemitah, uma tradução próxima para nós do português, é retirar-se. Se retire. Agora é hora de você sair de cena. Você já fez bastante, você já trabalhou, você já foi até onde era para você ir, mas agora se retira. Shemitah. Shemitah é o descanso através da confiança. Primeiro nós descansamos através e pelo nosso relacionamento com Deus. E o segundo descanso é o descanso através da confiança. Para estabelecer a confiança do homem em Deus, ele precisaria aprender a descansar em alguns momentos da sua vida. Agora você percebe que para eles é um ciclo? Eu não sei se você já pensou assim, isso eu já venci, né? Essa prova tal, mas parece que às vezes voltam algumas coisas na minha vida. Aleluia! Revela, profeta, né? Conferência profética, alguém vai revelar por que eu estou passando por tanta tribulação, né? Mas existe algo que o Senhor nos ensina. Como um bom pai. Às vezes, lá em casa, a gente fala mais de uma vez. Eu acho que vocês não vão acreditar nisso. A gente tem que falar mais de uma vez a mesma coisa. O normal era falar uma vez só. Vocês não concordam? Arruma o quarto. Sai desse jogo.
Mas não. Aí falar de novo. E assim o Senhor faz com a gente muitas vezes. E aqui para eles era assim, existia um ciclo. Olha, a cada 6 anos vai existir um ano que você vai separar. Gente, estamos falando de um ano. Um ano. Um ano é muito tempo. Um ano sem você plantar e você viver daquilo que... E o texto fala, a gente pode imaginar 1 milhão de coisas ali, né, com esse texto, mas aquilo que fica claro para nós é o que a gente pode se deter, não é verdade? Então fala sobre você não vai plantar, você vai viver daquilo que aparecer ali na terra, aquilo que surge. É o Senhor, sou eu, o próprio Deus, que vou fazer neste ano para vocês. É uma confiança a nível totalmente sobrenatural. É quando nas nossas vidas nós já fizemos de tudo. Nós já buscamos resposta, mas daí o Senhor nos mostra, agora é hora de você se retirar. É você deixar eu fazer para você. E tantas situações acontecem conosco para nos mostrar isso, não é verdade? Situações diversas. Eu posso entrar aqui por qualquer área, né? Posso entrar na área financeira, posso entrar questões de saúde, questões de relacionamento, de sonhos, planos. Quantas situações nós passamos que a gente entende que é exatamente esse ponto. Parece que é o 7º ano que chegou. Eu preciso me retirar dessa situação, porque eu já fiz tudo o que eu poderia e o que esse texto revela que eu deveria fazer. Agora é o tempo do Senhor agir, o tempo do sobrenatural. Confie em mim, diz o Senhor, disse para aquele povo. A provisão, ela virá da minha parte. Vocês precisam aprender a descansar em mim neste nível. Quero fazer uma dinâmica com vocês sobre confiança. Para isso, queria chamar a Miss, pastora 2018, concorreu semana passada, acho que não foi divulgado nas redes sociais. Por favor, falar sobre confiança. Um lugar que tem a luz aqui. Você pode vir aqui um pouquinho mais para o meio, aqui assim. Fica olhando para lá. Não, fica olhando para lá. Você sabe onde eu estou, né? Eu acho que é a pessoa aqui que mais me conhece. Está comigo ali há alguns anos, né? Poderia chamar um dos meus filhos, mas ela me conhece mais. Então eu vou pedir agora para ela simplesmente descansar, relaxar, coloca o bracinho aqui e tal. Tá tensa, mas sou eu, confia em mim, né? E você vai deixar o seu corpo cair e eu vou segurar para ver se você confia em mim, tá bom? Só que deixa eu dar o sinal, que de repente eu não tô aqui e já era, né? Toda hora que eu falar, vem, você vem e eu vou te segurar. Eu vou tirar o microfone. Precisa tirar o microfone? Eu seguro com uma mão, hein? Não? Tá bom. Então, nós vamos fazer isso 6 vezes, tá? 6 vezes. Daí você vai voltar, daí você vai de novo. Mas você confia ou não confia? A vida é assim, minha filha. Agora é a 7ª. Você vai... Vamos mais para cá. Agora eu vou pedir para você fechar os teus olhos. Se você abrir, é pecado. E eu não vou fazer apelo para esse tipo de pecado, tá? Feche teus olhos. Fica bem relaxada.
Não abre o olho. Agora, a hora que eu falar, mesmo sem saber que eu estou atrás de você, onde eu estou, você vai, a hora que eu falar, você vem, tá? Uma salva de palmas. Existem algumas situações que a gente até já conhece, pelo nosso relacionamento. Lembra a base da nossa vida com Deus, é o nosso relacionamento com Ele. É de nós conhecermos, sabermos que Ele está presente. Mas aqui, o que o Senhor desafia aquele povo e continua a nos desafiar até hoje, é a respeito desta confiança, o Shemitah. É de nós confiarmos que mesmo quando nós não sabemos onde nós estamos, o que está ao nosso redor, o que está acontecendo, nós continuamos podendo confiar nele. Porque Ele sempre estará presente. Eu volto para o texto que fala que o Senhor, Ele não dorme, Ele não descansa. Ele está alerta. E quando nós entendemos este nível, este segundo nível de confiança, de descanso no Senhor, esta confiança, nós passamos a resolver muitas coisas nas nossas vidas. Porque nós passamos a descansar em momentos difíceis que nós passamos, não é verdade? Quando você não tem a resposta. Eu lembro de situações diversas que nós passamos. Quando, antes de nós termos o nosso primeiro filho, nós tivemos um momento ali difícil, onde a Letícia, ela engravidou, e pouco depois, nós já com sonhos, nós já com uma promessa, uma palavra de Deus, sobre uma casa abençoada, sobre filhos como flechas, nós perdemos aquela criança no início da gravidez. E a resposta para isso? Algumas respostas, elas são difíceis de nós encontrarmos. Por isso, Deus estabelece este nível de descanso, a confiança nele. Talvez quando você recebe ali uma notícia ruim, o que você vai fazer com essa notícia? Ou você busca entender, é claro que a gente sempre vai tentar crescer com aquela situação, entender o que aconteceu. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de um nível de descanso, que é nós confiarmos, mesmo quando algo se levanta contra você. Essa semana eu conversando com um irmão aqui, ele me falando sobre algo na empresa dele, que se levantou contra ele, um tapete sendo puxado debaixo dos seus pés. Como entender essa situação? Mas são nesses momentos que Deus nos chama a termos este nível de confiança. É um nível mais profundo de descanso, a confiança nele. Mesmo sem entender, eu descanso. Eu descanso no Senhor. Ele está guardando, Ele cuida. Ele está perto, eu o conheço. Ele está me sustentando. É você se retirar. É você entregar muitas vezes o controle, quando as coisas não estão dando certo. Esse nível de descanso, ele é fácil? Não. Mas ele só começa, e ele só pode ser estabelecido quando nós temos o relacionamento com Deus, como a base. Porque numa boa conversa com o Espírito Santo, a gente passa a entender as coisas. A gente passa a descansar o nosso coração, a gente passa a não questionar, a gente passa a realmente descansar em meio a um agito, a um vento, a uma situação que tem batido contra nós. Muitas vezes no relacionamento ali ele passa a revelar aquilo que é importante para nós, sabermos naquele momento. E ele passa numa conversa com o Espírito Santo, através do relacionamento que nós temos com Ele. Ele começa a nos falar coisas profundas. Não é verdade? Já aconteceu isso com você? Em meio a situações difíceis, você experimenta descansar no Senhor. E Ele começa a revelar coisas que estão lá dentro, sendo mexidas com aquela situação.
Porque quantas coisas precisam acontecer conosco para Deus mexer nas coisas realmente profundas que estão em nós. E Ele permite. Mas Ele também revela, Ele fala. Agora, sabe algo terrível que aconteceu aqui, nessa história? Esse povo, tendo ali uma terra prometida à sua frente, tantas maravilhas que eles haviam vivido já conheciam da parte do Senhor, e são desafiados a entrarem neste nível de descanso. Sabe quanto tempo o povo ficou na terra prometida? Eles ficaram ali por 490 anos. Agora você sabe quantos sábados eles guardaram para a terra descansar? Nenhum. Eles viveram 490 anos naquela terra, e a terra nunca descansou um ano. 400 anos depois, eles voltam a viver a escravidão. Eles são de novo levados a um tempo de escravidão, cativos mais uma vez. Eles não viveram a bênção completa que Deus tinha para eles. Eles não viveram o Shemitah. Nós precisamos entrar de verdade nesse nível de descanso. A confiança real em Deus. Nós, de verdade, saímos de cena em momentos importantes das nossas vidas, nos retirar, para que Ele possa agir, para que de fato Ele possa fazer aquilo que nós, muitas vezes, não estamos deixando o controle Ele fazer nas nossas vidas. Aquele povo, infelizmente, não viveu, ou não viveram situações maravilhosas que eles poderiam viver com o sobrenatural de Deus. E talvez hoje você se pergunta, cadê o meu sobrenatural? Cadê aquela situação que eu tanto estou buscando e não vejo isso acontecer comigo? Talvez, somente talvez, está faltando esse descanso na tua vida, o Shemitah. Deixar Deus realmente agir, não você manipular a sua vida, não você ajeitar todas as coisas para que algo aconteça, mas você realmente se retirar, não se retirar de uma forma irresponsável, mas se retirar e entrar na presença de Deus, um relacionamento, este relacionamento com Ele, ser este lugar de descanso, e o milagre e o sobrenatural vir sobre a tua vida. Deus realmente agir quando você não está agindo. É o segundo desafio de descansarmos na presença de Deus. Faltou relacionamento ali, faltou fé, faltou descanso. Esse texto da volta deles, desses 490 anos, só para você anotar e depois estudar, está no livro de Esdras, capítulo 2 de Esdras. O desafio do Shemitah, então, a você se retirar, confiando somente no Senhor. Se você não consegue passar por este nível de experiência com Deus, com o Espírito Santo, você realmente não vai conseguir o descanso que Ele promete para você na palavra. A confiança precisa ser real na sua vida. Você poder descansar com a confiança. Nós temos o terceiro nível de descanso. Tem mais um nível de descanso. O relacionamento. Depois nós chegamos na confiança. E o terceiro nível de descanso é a palavra klini. Está anotado ali para você, escrito ali para você anotar. Essa palavra já está no grego, do Novo Testamento. É uma palavra que Jesus traz sobre o descanso. A tradução literal dessa palavra, do grego, pasme você, é cama. É esse nível de descanso. É incrível como a palavra, ela é muito completa, sabe? Não sei se você já percebeu isso. Você vai percebendo que é tudo muito amarrado, como se tivesse um autor. Nós sabemos o porquê que isso acontece, porque toda a Bíblia, ela foi escrita por Deus, uma pessoa só. Todo conhecimento, toda sabedoria.
E nós entendemos ali quando Jesus revela esse lugar de descanso, que Ele pode experimentar finalmente. É tudo uma coisa só. Nós não somos separados. Não tem como você descansar a tua alma, aquietar a tua alma e estar um caco por fora. Nós somos um todo. Mateus 8, capítulo 8, versículo 20. Diz assim: eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar. Algumas traduções, onde descansar. É a palavra que Jesus usa para descanso. A minha cabeça. Essa palavra aqui, descanso, é cline. Em João 19:30, acontece o seguinte. Diz assim o texto: então Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e descansou a sua cabeça. Jesus, ele encontra o lugar dele de descanso. Querem nos amar até o fim. O lugar que Jesus encontra de descanso finalmente é quando ele cumpre a vontade do Pai. Jesus só descansa quando ele encontra o propósito dele cumprido. Aí ele recebe o descanso. Jesus, ele foi chamado para um propósito. E ele encontra descanso quando ele cumpre o seu propósito. Existe um descanso que nós só podemos experimentar quando nós vivemos, assim como Jesus viveu, o propósito que o Pai tinha para ele. Então, olha só, a gente tem um descanso no relacionamento, fundamento para as nossas vidas. Sem esse descanso, nada existe. Sem Deus, sem relacionamento com o Espírito Santo, sem arrependimento, quebrantamento, choro, presença de Deus. Sem esse descanso a gente não tem base. A gente pode fazer algumas coisas, mas não tem base, não se sustenta. O segundo descanso é a confiança. Nós sabemos que qualquer momento, qualquer lugar, em todas as situações, Deus está agindo. Como Pai, como protetor, como mestre, como Deus, como Senhor, como majestade, como Todo-Poderoso. Agora o terceiro nível de descanso que Jesus experimenta, porque ele já tinha esses dois. Não vamos falar de descanso em nível de relacionamento para Jesus. Não vamos trazer ou questionar a Jesus a respeito da confiança, mas existia um propósito. E este lugar de descanso que talvez ainda é um lugar difícil para nós. Nós descansarmos a nossa alma, descansarmos na presença de Deus, sabendo que existe um propósito, algo para nós. E quando nós não encontramos isso, falta. Porque falta esse lugar de descanso, de nós sabermos que estamos fazendo a coisa para a qual nós fomos chamados, o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse descanso é o cline. O propósito que tem a ver com o teu chamado. O que Deus tem te chamado para fazer? Qual é o propósito que você tem encontrado no lugar de descanso já? Relacionamento, confiança, porque nós em muitos momentos das nossas vidas, nós somos desafiados a viver propósitos que Deus ia revelando passo a passo, mas sem relacionamento, sem confiança, impossível dar um passo. Mas quando nós conseguimos dar esses dois primeiros passos de relacionamento, de confiança, e nós enxergamos um propósito, parece que as coisas, elas se encaixam de tal forma, que você vê todas essas coisas ligadas, mas precisa existir sim um propósito, porque senão você acaba passando muito tempo, se não a vida inteira, ligada somente neste lugar natural de descanso. E o descanso que a Bíblia revela, que Jesus traz aqui por último, é
muito mais profundo do que o nosso corpo, as nossas coisas, a nossa vontade, aquilo que nós temos. Quantas vezes Jesus revelou isso para os discípulos, as pessoas que chegavam próximas a Ele, a respeito de riqueza, a respeito de valores, a respeito de tempo. Jesus trazia essa revelação sobre o propósito. Existe algo para a tua vida, existe algo para mim que eu só encontro nele. E quando eu encontro o propósito que Ele tem para a minha vida, aí sim eu consigo descansar de todas as coisas, porque eu já sei que Ele cuida, eu já sei que Ele está no controle, mas tem um propósito, e quando eu vivo o propósito, eu descanso, eu não estou fora do propósito. Agora, o que é o propósito? O que é o chamado? É o que Deus particularmente tem para a tua vida, que é diferente. Existem propósitos diferentes, chamados diferentes. A Bíblia reforça, revela que nós somos um corpo, diversos membros, funções, mas existe um propósito para cada um de nós. Eu não estou falando um propósito apenas pastoral, ministerial, mas um propósito ao qual Deus te chamou. Existe um vídeo, eu não trouxe ele aqui por causa do tempo, que se você pesquisar depois, um vídeo do John Bevere que fala sobre o cumprimento do chamado. Nesse vídeo ele traz a história de algumas pessoas e traz algo da parte do Senhor ali para aquelas vidas, uma revelação de Deus, se eles haviam cumprido o propósito que Deus tinha para a vida deles. Um tinha um propósito na sua vida profissional, alcançar pessoas ali. Todos os nossos propósitos vão convergir para a palavra de Deus. Jesus, Ele descansou em fazer a vontade do Pai, e essa é a vontade do Pai para as nossas vidas também. Nós fazemos a sua vontade, esse é o propósito. Agora, como cumprir este propósito? Deus revela, mas aonde Ele revela? No relacionamento, na confiança. Quando Jesus vence, olha só, Ele passa a ter a igreja, nós, eu, você, todos os que amam o Senhor e têm essa revelação dEle. Jesus, Ele passa a ter a igreja para restabelecer a comunhão com Deus. É um nível de descanso profundo. Sabemos que Jesus é o cabeça da igreja. E Jesus reclina, Mateus declara ali, declina a sua cabeça, descansa a sua cabeça. Ela descansa a sua cabeça no seu corpo. Jesus, Ele cumpre a sua missão, mas deixa essa missão, Ele descansa no Pai, porque existe agora um corpo, uma igreja, que continua tendo Ele como cabeça, mas para dar sequência ao propósito, à vontade, o propósito continua. Jesus descansa a sua cabeça. Ele cumpre o seu propósito. E Ele tem a igreja para descansar, que a obra continuaria sendo feita. Jesus agora tem a igreja para reclinar a sua cabeça. Olha só a importância. Olha o lugar que nós estamos. Um lugar que Jesus reclina a sua cabeça e descansa. Para aqueles que o conhecem, para aqueles que têm relacionamento com Ele. O propósito dele se estende para nós. Queria que você ficasse em pé, deixasse as suas coisas. Porque mais do que palavras, muito mais do que palavras, é o Espírito Santo tocando você agora individualmente a respeito do descanso, de não você passar uma vida quieto, acomodado, mas descansando da forma certa nele, descansando tendo relacionamento, descansando nele, confiando, mas descansando, buscando nele um propósito,
o propósito que Ele tem para você, o propósito de estender o reino, o propósito de viver uma vida que vale a pena, não ficar preso somente nos teus momentos naturais, conquistas naturais, prazeres, vontades, mas descansar de verdade quando você encontrar este propósito, este lugar de descanso. Mateus 11, 28 diz o seguinte: você não precisa abrir, deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida nessa hora, Ele está aqui e Ele quer te trazer descanso. O texto diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, o meu propósito, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, vocês encontrarão finalmente descanso para as suas almas. Deixa o Espírito Santo ministrar a você. Todos nós neste lugar precisamos encontrar o nosso lugar de descanso. Fique com os teus olhos fechados. O Espírito Santo está neste lugar passeando, movendo, trazendo a você aquilo que Ele precisa te mostrar nessa hora. Talvez algumas escamas cairão de olhos, ouvidos serão abertos nessa hora para ouvir a voz do Senhor, um chamado para estar mais perto, a entrar neste lugar de relacionamento precioso com o Pai. Talvez muitos serão desafiados agora pelo Espírito Santo a confiarem nas situações as quais estão passando neste momento. Talvez muitos precisarão abrir mão de coisas, de se retirar nessa hora para deixar Deus agir, para que aquilo que Ele tem, o seu propósito, que está à frente, venha. Deixa o Espírito Santo falar com você. Oh Jesus, estamos abertos, Senhor. Oh Deus, nós queremos estar totalmente desligados nessa hora de nós mesmos, Pai.